O sol ainda nem havia alcançado o ponto mais alto do céu quando o cavalo caiu de joelhos. Não foi um tropeço comum. Foi o tipo de queda que não deixa dúvidas. Algo estava errado demais para continuar. O homem desmontou às pressas, segurando as rédeas com mãos trêmulas. O suor misturava-se à poeira em seu rosto, marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Ele passou a mão pelo pescoço do animal, tentando acalmá-lo, mas sentiu o corpo do cavalo estremecer. Os flancos subiam e desciam com dificuldade. O deserto não perdoava fraquezas, nem de homens, nem de animais. "Aguente! Só mais um pouco", murmurou, mais para si mesmo do que para o cavalo. Ao longe, o horizonte ondulava sob o calor. Não havia cercas, não havia árvores, não havia abrigo. Apenas areia, pedras e silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar o peito. Ele ouviu vozes atrás de si. "Não adianta", disse um dos homens seco. "Esse cavalo não vai mais andar." O fazendeiro virou-se devagar. Eram 3 homens que até poucos dias antes tinham dividido comida, fogo e estrada com ele. Homens brancos, como ele. Homens que falavam de Deus, de família, de honra. Seu nome era Frank Donovan, e até aquele momento ele acreditava que essas palavras ainda tinham valor. "Então me deem outro", respondeu. "Ou deixem o meu descansar, eu sigo a pé se for preciso." Os 3 trocaram olhares rápidos, o tipo de olhar que não precisava de palavras. "Não dá", disse outro, ajustando o chapéu. "A água já está curta, não podemos carregar peso morto." A palavra ficou suspensa no ar. Peso morto. Frank sentiu algo gelar por dentro. Não era medo, era incredulidade. "Eu salvei vocês da enchente no rio", disse com a voz rouca. "Dividi minha última garrafa quando o sol estava mais forte. Não vão fazer isso comigo." O primeiro homem desviou o olhar. "Isso não é pessoal, é sobrevivência." Frank deu um passo à frente, mas o terceiro homem já havia montado o cavalo. "Deixem minha espingarda, ao menos", pediu. "Eu posso caçar, posso tentar voltar." O silêncio foi a resposta. Eles não o mataram. Não o empurraram, não sacaram armas, apenas fizeram algo pior. Montaram seus cavalos e partiram. O som dos cascos foi se afastando até desaparecer no vento quente. Frank ficou parado por um longo tempo, esperando, talvez, que algum deles voltasse, que gritasse seu nome, que dissesse que tudo não passava de um teste. Nada aconteceu. O cavalo respirou fundo mais uma vez e tombou de lado. Frank ajoelhou-se na areia, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, entendeu uma verdade antiga do Oeste. Naquele lugar, o homem valia apenas o quanto conseguia andar. Ele estava sozinho. O primeiro dia foi de esperança. Frank caminhou até o sol começar a queimar os olhos. Contava os passos, marcava pedras, tentava manter a mente ocupada. A água acabou antes do meio-dia. À tarde, o calor se tornou uma coisa viva, esmagadora. À noite, o frio veio como um castigo inesperado. No segundo dia, a esperança virou lembrança. Os lábios racharam. A garganta parecia cheia de areia. Cada passo exigia mais esforço do que o anterior. Ele pensou na fazenda, na madeira rangendo ao vento, no cheiro da terra molhada depois da chuva. Pensou que talvez não tivesse valorizado aquilo o suficiente. No terceiro dia, ele caiu. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. O céu girava. O deserto parecia observá-lo, paciente, esperando apenas o momento certo. "Não", sussurrou. "Não assim." Ele se arrastou até uma pedra maior, buscando sombra. Ali ficou, respirando com dificuldade, já sem forças para rezar. Foi quando ouviu passos. Não eram passos de botas, eram leves, controlados, silenciosos.
Frank abriu os olhos com esforço e viu sombras se moverem contra o sol. Figuras humanas, altas, imóveis, observando, apaches. O coração disparou, mas o corpo não reagiu. Ele sabia das histórias, sabia do medo que os brancos espalhavam, sabia também das mentiras. Uma das figuras se aproximou. Um homem de postura firme, cabelos longos presos atrás, rosto sério como pedra antiga. Ele se agachou à frente de Frank e o observou por longos segundos. "Por que você ainda respira?" perguntou em inglês lento, carregado de sotaque. Frank engoliu em seco. "Porque ainda não é minha hora." O Apache inclinou a cabeça curioso. "Os seus o deixaram", disse apontando para o horizonte. "Por quê?" Frank fechou os olhos por um instante. "Porque eu não andava mais rápido que o medo deles." O silêncio caiu novamente. O Apache se levantou e trocou palavras rápidas em sua língua com os outros. Frank não entendeu nada, mas sentiu algo diferente do que esperava. Não havia ódio nos olhos deles. Havia julgamento. E algo mais. Respeito contido. Uma mulher aproximou-se. Ela carregava água em um pequeno recipiente de couro. Tinha postura firme, olhar atento e uma beleza que não vinha de adornos, mas de força. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento e desviaram. Ela se ajoelhou e molhou os lábios de Frank com cuidado. A água desceu como fogo e salvação. "Devagar", disse ela em voz baixa. Aquela única palavra o manteve vivo. O caminho até a aldeia foi um borrão. Ele acordava e dormia, sentindo o balanço, ouvindo vozes, percebendo cheiros diferentes, fumaça, couro, ervas. Quando finalmente abriu os olhos de verdade, estava deitado dentro de uma cabana simples. O teto era de galhos e couro, a luz entrava suave, o ar era fresco. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda o fez gemer. "Ainda não", disse uma voz feminina. Era ela, sentada próxima à entrada, observando-o com atenção. Agora ele podia vê-la melhor. Traços firmes, cabelos longos e escuros, pele marcada pelo sol. Não havia medo em seus olhos. "Por que me ajudaram?" perguntou Frank. Ela demorou a responder. "Por que você não pediu para morrer?" disse. "E por que não implorou para viver?" Frank engoliu em seco. "Qual é o seu nome?" Ela hesitou, depois respondeu. "Naomi." O nome ecoou na mente dele como algo antigo e importante. "Eu sou..." Ele começou, mas a voz falhou. "Seu nome pode esperar", disse Naomi. "Primeiro, você precisa aprender a ficar de pé novamente." Os dias seguintes seriam o início de algo que Frank ainda não compreendia. Ele não havia sido salvo apenas do deserto. Havia sido arrancado da vida que conhecia. E, sem saber, estava prestes a aprender a lutar, não com ódio, nem com armas, mas com espírito, honra e pertencimento, sob o mesmo céu que quase o matou. O primeiro passo foi o mais difícil, não por causa da dor, embora ela ainda estivesse lá, mas porque significava aceitar que nada seria como antes. Frank apoiou-se em um bastão simples de madeira que um dos anciãos havia deixado ao lado de sua esteira. O chão da aldeia era firme, diferente da areia traiçoeira do deserto. Ainda assim, suas pernas tremiam como se não confiassem mais nele. Naomi estava a poucos passos, observando em silêncio. "Não force", disse ela. "O corpo aprende quando a mente para de lutar." Frank respirou fundo e deu mais um passo. Depois outro. O suor escorreu pela testa, mas não havia reclamação. Os Apaches notavam tudo, especialmente a maneira como um homem suportava a própria fraqueza. "Você anda como alguém que carrega peso invisível", comentou ela. "Talvez eu carregue", respondeu Frank ofegante. "Culpa pesa mais que sacos de grãos." Ela não respondeu, mas seus olhos permaneceram nele por mais tempo do que antes.
Os dias passaram com uma rotina simples e rigorosa. Frank ajudava no que podia, carregava água, separava lenha leve, limpava ferramentas. Sempre observado, sempre avaliado. Não havia elogios, não havia humilhação, apenas a expectativa silenciosa de que ele faria o melhor que podia, ou seria deixado de lado. O ancião da aldeia, um homem de cabelos grisalhos e olhar profundo, aproximou-se dele certa tarde. "Você foi abandonado", disse sem rodeios. "Muitos homens morrem assim, poucos sobrevivem." "Não sobrevivi sozinho", respondeu Frank. "Vocês me acolheram." O ancião assentiu. Acolher não significa aceitar. Ainda não. A honestidade não doeu. Pelo contrário, trouxe clareza. "O que preciso fazer?" perguntou Frank. O ancião olhou para Naomi, que estava próxima, organizando ervas. "Aprender", respondeu. "Primeiro a ouvir, depois a lutar." A palavra lutar ecoou diferente do que Frank conhecia. Não havia desafio, não havia ameaça. Era quase um convite. O treinamento começou sem aviso. Não havia armas, não havia gritos, apenas movimentos. Um jovem Apache aproximou-se de Frank ao amanhecer e indicou um espaço aberto próximo à aldeia. Naomi estava lá. Outros observavam à distância. "Fique em pé", disse ela. Frank obedeceu. "Equilíbrio", continuou. "Antes da força." Ela mostrou como posicionar os pés, como sentir o chão, como respirar. Quando Frank errava, ela corrigia com um toque rápido, firme, sem agressividade. "Você pensa demais", disse em certo momento. "Na minha vida anterior, pensar evitava erros", respondeu Frank. "Aqui, pensar demais cria medo", replicou Naomi. Frank caiu 2 vezes naquele dia. Levantou-se 3. À noite, enquanto o fogo crepitava, Naomi sentou-se próxima a Frank. O silêncio entre os dois já não era desconfortável. "Por que você ficou?" ela perguntou. "Poderia ter partido quando já conseguia andar." Frank olhou para as chamas. "Porque, pela primeira vez, ninguém me pediu nada além de ser verdadeiro." Ela o observou atentamente. "E você está sendo?" Frank pensou por um longo instante. "Estou tentando." O choque entre os mundos era constante. Frank estranhava a ausência de pressa. A maneira como decisões importantes eram tomadas em silêncio. Como os jovens ouviam os mais velhos sem interrupções. Como a palavra dada tinha peso maior que qualquer papel. Certa manhã, ele viu Naomi ensinando 2 crianças a trançar couro. "Por que você ensina?" perguntou Frank. "Porque um povo vive enquanto transmite", respondeu ela. "Quem guarda só para si, morre 2 vezes." A frase acompanhou Frank pelo resto do dia. Em sua vida como fazendeiro, tudo girava em torno de posse, terra, cercas, animais. Ali, tudo girava em torno de pertencimento. O primeiro teste real veio com o arco. Um homem mais velho entregou a Frank um arco simples, feito à mão. Não disse nada, apenas apontou para um alvo improvisado ao longe. Frank segurou a arma com cautela. Já havia usado espingardas, mas aquilo era diferente. Não havia pólvora, não havia recuo, apenas tensão e silêncio. Ele puxou a corda. O braço tremeu. "Respire", disse Naomi atrás dele. "Não lute contra o arco. Trabalhe com ele." Frank soltou a flecha. Errou por muito. Não houve risadas, nem desapontamento visível. Ele tentou de novo, e de novo, até que, na 7ª tentativa, a flecha acertou a borda do alvo. "Melhor", disse Naomi. A palavra simples aqueceu mais que o fogo. À noite, o ancião voltou a falar com Frank. "Você está aprendendo a lutar como um de nós", disse. "Mas ainda pensa como um homem ferido." "Talvez eu seja", respondeu Frank. "Feridas não são vergonha", replicou o ancião. "Permanecer nelas é." Frank entendeu que não se tratava apenas de aprender técnicas.
Tratava-se de abandonar velhas certezas. O vínculo com Naomi crescia em pequenos gestos. Um copo de água oferecido sem palavras. Um olhar que demorava um segundo a mais. Um sorriso contido quando Frank acertava um movimento difícil. Mas havia limites claros. Ela nunca se aproximava demais. Nunca tocava além do necessário. Havia algo não dito, mas presente. Uma tensão feita de respeito e cuidado. Certa noite, Frank quebrou o silêncio. Se eu não tivesse sido deixado para morrer, começou. Não termine, disse Naomi firme. O passado não volta. Ele apenas observa. E o futuro? Perguntou Frank. Ela respirou fundo. O futuro exige escolhas que ainda não foram feitas. O treinamento tornou-se mais intenso. Frank aprendeu a cair sem se machucar, a se levantar rápido, a observar o vento, a caminhar sem deixar rastros profundos, a ouvir o deserto, não como inimigo, mas como mestre severo. E pouco a pouco algo mudou em seu olhar. Os Apaches perceberam. Frank já não era apenas o homem abandonado. Era o homem que aprendia. Certa manhã, Naomi levou Frank até uma elevação próxima à aldeia. Dali, o deserto se estendia até perder de vista. Foi ali, disse Frank, reconhecendo o lugar, que me deixaram. Ela assentiu. O deserto não o quis, disse. Então o devolveu a nós. Frank olhou para ela, sentindo algo apertar o peito. E se um dia eu tiver que escolher entre o que fui e o que estou me tornando? Naomi encarou o horizonte antes de responder. Então saberemos quem você realmente é. O vento passou entre eles, carregando poeira e silêncio. Naquele instante, Frank entendeu que não estava apenas aprendendo a lutar como um Apache, estava aprendendo a viver como um deles, e que o maior conflito ainda estava por vir, não entre povos, mas dentro do próprio coração. O conflito não se revelou de uma vez. Ele se instalou devagar, como o frio que chega à noite no deserto, primeiro imperceptível, depois impossível de ignorar. Frank sentia isso toda vez que acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro e a aldeia dormia em silêncio respeitoso. Antes, em sua vida de fazendeiro, as manhãs começavam com barulho. Portas, animais, ordens. Ali, começavam com respiração contida e passos leves. Ele já não era tratado como hóspede. Também não era considerado um dos deles. Estava entre. O treinamento se tornara mais exigente, não em força, mas em atenção. Os Apaches não ensinavam tudo de uma vez. Revelavam o conhecimento apenas quando julgavam que o espírito estava pronto para recebê-lo. Certa manhã, Naomi o levou para longe da aldeia. Hoje você caminha sozinho, disse ela. Frank sentiu um aperto no peito. Até onde? Até aprender a voltar, respondeu. Ela lhe entregou um pequeno cantil, pouco mais que simbólico. Confie menos nisso, disse, tocando o recipiente. E mais nisso, completou, tocando o peito dele com 2 dedos. O toque foi rápido, mas ficou. Frank caminhou por horas, observou o vento, o movimento da areia, as sombras das pedras. Errou o caminho 2 vezes. Voltou, pensou em desistir. Pensou em tudo o que deixara para trás, sua fazenda, o cheiro da madeira, o som distante de chuva batendo no telhado. Pensou também nos homens que o abandonaram, não com ódio, mas com uma estranha clareza. Eles não o traíram, apenas escolheram a si mesmos. Ao entardecer, Frank encontrou o caminho de volta. Naomi estava esperando. Você voltou diferente, disse ela. Me perdi, respondeu ele. Isso era necessário, afirmou. À noite, sentaram-se próximos ao fogo, mas afastados dos outros. Não era proibido, apenas incomum. Você pensa em ir embora, disse Naomi sem olhar para ele. Não era uma pergunta. Frank respirou fundo. Penso em quem eu era, respondeu. E em quem estou me tornando. Isso o assusta? Ele olhou para ela. Pela primeira vez, não desviou.
Sim. Naomi assentiu lentamente. A mim também. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi carregado. Nos dias seguintes, Frank passou a participar de caçadas simples. Observava mais do que agia. Aprendeu que matar só acontecia quando era necessário, nunca por vaidade ou impulso. Um homem que mata sem respeito, mata a si mesmo primeiro, disse um dos caçadores mais velhos. Frank entendeu que aquilo não era apenas sobre caça. O vínculo com Naomi se aprofundava de forma contida. Eles caminhavam juntos, treinavam juntos. Às vezes, apenas dividiam o silêncio, mas havia algo que nenhum dos dois nomeava. Certa tarde, enquanto recolhiam lenha, o vento mudou repentinamente. Uma rajada forte levantou poeira, fazendo Naomi perder o equilíbrio por um instante. Frank a segurou pelo braço. Foi a primeira vez que o toque não foi técnico. Os olhos dele se encontraram. Por um segundo a mais do que o permitido. Ela se afastou rápido. Não faça isso, disse em tom baixo. Eu sei, interrompeu. E é por isso que não deve. Frank ficou parado, sentindo o peso daquelas palavras. Naquela noite, ele não dormiu. Percebeu que seu conflito não era mais sobre sobreviver, nem sobre aprender. Era sobre escolher. Se ficasse, teria que abandonar definitivamente o homem que fora. Se partisse, levaria consigo algo que jamais poderia devolver. Ao amanhecer, o ancião o chamou. Você está pronto para um teste que não envolve arma, disse. Frank assentiu. Hoje você ouvirá, continuou o ancião, e se falar, errará. Eles caminharam até um ponto alto, onde o vento soprava constante. O ancião sentou-se no chão. Frank fez o mesmo. Conte-me quem você é, disse o ancião. Frank abriu a boca e fechou. Pensou. Esperou. Respirou. Eu não sei mais, respondeu por fim. O ancião sorriu de leve. Agora sim você começa a aprender. Mais tarde, Naomi o encontrou à beira da aldeia, observando o horizonte. Você mudaria se voltasse? Ela perguntou. Sim, respondeu ele sem hesitar. Então por que hesita? Frank virou-se para ela. Porque algumas mudanças não permitem retorno. Ela o encarou por longos segundos. Meu povo acredita que o coração é um caminho, disse. Alguns o percorrem até o fim. Outros param no meio e passam a vida olhando para trás. E você? Perguntou Frank. Eu caminho, respondeu. Naquela noite algo mudou. Não houve palavras de amor, nem promessas, apenas uma aproximação silenciosa. Eles se sentaram lado a lado, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro. Quando as mãos se tocaram, nenhum dos dois recuou. Foi um gesto simples, mas definitivo. Frank sentiu naquele instante que o deserto já não era um lugar de morte, era um lugar de passagem. E ele havia atravessado. O conflito não era mais se os apaches o aceitariam. Era se ele aceitaria a si mesmo como alguém diferente do homem que fora. E essa resposta estava próxima. A decisão não chegou em forma de anúncio. Ela veio como o amanhecer, inevitável, silenciosa e clara para quem soubesse olhar. Frank Donovan acordou antes do sol. O ar estava frio e a aldeia ainda dormia. Ele se levantou devagar, sentindo o corpo diferente do homem que havia caído no deserto semanas antes. Mais firme, mais atento, mais inteiro. Caminhou até a borda da aldeia, onde a terra começava a se confundir com areia. O deserto estava ali, o mesmo que quase o matou. Mas já não parecia hostil. Parecia honesto. Você não dorme mais como antes, disse uma voz atrás dele. Era Naomi. Ela se aproximou, envolta em um manto simples. Seus passos não faziam ruído. Durmo, respondeu Frank. Só acordo diferente. Ela assentiu como se já soubesse. Hoje o conselho se reunirá, disse ela, para falar sobre você. Frank sentiu o peso daquelas palavras. Para decidir se devo partir?
para decidir se você pertence, corrigiu. O sol começou a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons dourados. Por um instante, nenhum dos dois falou. Se eu ficar, disse Frank, enfim, não quero ser alguém tolerado. E se partir? Perguntou Naomi. Ele respirou fundo. Levarei comigo algo que não cabe mais no mundo de onde vim. Ela o encarou. Então você já escolheu. O conselho reuniu-se no centro da aldeia. Homens e mulheres sentaram-se em círculo. O silêncio era absoluto. Frank ficou de pé, sozinho, sentindo cada olhar pousar sobre ele. Não havia hostilidade, apenas expectativa. O ancião falou primeiro. Você foi deixado para morrer por aqueles que chamava de iguais. Frank não desviou o olhar. Foi acolhido por aqueles que não lhe deviam nada, continuou o ancião. Frank assentiu. Aprendeu nossos caminhos sem exigir, disse outro. Caiu sem reclamar. Levantou sem se gabar. O ancião se levantou com esforço. Antes de decidirmos, lembramos de uma coisa. O homem não é apenas o nome que recebeu ao nascer. É o nome que constrói com seus atos. O círculo permaneceu em silêncio por longos segundos. Então, o ancião fez a pergunta final. Frank, quem você escolhe ser? O nome ecoou forte. Familiar. Antigo. Frank respirou fundo. Eu fui fazendeiro, disse. Fui homem de cercas e posse. Aprendi a medir valor pelo que podia segurar. Fez uma pausa. Aqui, aprendi a medir valor pelo que se respeita, pelo que se protege, pelo que se honra. Olhou ao redor. Não peço para esquecer quem fui. Peço apenas para continuar sendo quem estou me tornando. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi aceitação. O ancião assentiu lentamente. Então você não será chamado pelo nome que perdeu no deserto, disse. Será chamado pelo nome que encontrou nele. Ele se aproximou e pousou a mão sobre o ombro de Frank. Aquele que voltou de pé. Não houve aplausos. Apenas um leve murmúrio respeitoso. Naomi manteve o olhar fixo nele. Naquela noite o fogo queimou mais alto. Frank sentou-se ao lado de Naomi, longe do centro, como sempre. O silêncio entre eles agora era diferente. Não carregava tensão. Carregava escolha. Você ficou, disse ela. Fiquei, respondeu. Ela o olhou com atenção. Isso muda muitas coisas. Não muda quem eu sou, disse Frank. Apenas confirma. Naomi estendeu a mão lentamente, não como teste, como oferta. Frank segurou. Não houve promessas. Não houve palavras grandes. Não eram necessárias. Os dias passaram. Frank passou a ensinar o que sabia. Cuidar da terra, observar o céu, reconhecer sinais de chuva. Em troca, continuou aprendendo a lutar não para ferir, mas para permanecer. Ele nunca deixou de ser quem fora. Apenas deixou de ser apenas isso. Certa manhã, ele caminhou até o mesmo ponto onde fora abandonado. O deserto estava calmo, o vento suave. Não havia rancor, apenas entendimento. Ali, deixou uma pequena marca de pedra, não como aviso, como lembrança. Ao retornar, Naomi o esperava. O que deixou para trás? Perguntou. Um homem que sobreviveu, respondeu. E trouxe comigo um que aprendeu a viver. Ela sorriu. O sol se punha quando caminharam juntos pela aldeia, lado a lado. Não à frente, não atrás, sob o mesmo céu que quase o matou. Agora, o mesmo céu que o acolhia. E ali, entre dois mundos que não precisaram se enfrentar para se compreender, Frank encontrou algo mais raro que terra, ouro ou redenção. Encontrou pertencimento, e esse nome ninguém jamais poderia lhe tirar.